Na aula de hoje veremos área entre curvas. Já havíamos visto nas aulas anteriores o cálculo de área abaixo de uma curva acima do eixo horizontal entre retas verticais. Hoje vamos estender esse conceito de cálculo de área, que é a primeira aplicação da integral definida. Vamos lá. Nós queremos agora calcular a área de uma região delimitada por duas curvas, no caso, y igual a f de x, y igual a g de x, e duas retas verticais, x igual a A e x igual a B. Consideraremos para isso f e g contínuas. E, além disso, nesse primeiro exemplo, a gente vai considerar a f maior que g no intervalo AB. Queremos calcular a área da região R. Para isso, o que vamos fazer? Vamos dividir a região R em N faixas verticais, de larguras iguais, e aproximamos, então, a 10ª faixa, essa é a representação de uma faixa vertical, por um retângulo, aqui está o retângulo, com base ΔX e altura f de xi' menos g de xi'. O xi' é o amostral. Aqui está a representação. Nesse caso, essa soma de Riemann, de 1 até n, vai ser uma aproximação para a área da região R. A aproximação é melhorada quando fazemos n tender a infinito. Nós queremos, então, melhorar essa aproximação para o valor da área da região R. Para isso, a gente pode fazer n tender a infinito. Desta forma, A, que é a área da região R, área exata, vai ser o limite, quando n tende a infinito, desse somatório que nós já havíamos visto. Somatório, indo de 1 até n, f de xi' menos g de xi', ΔX. Só que esse é o limite da soma de Riemann. Limite da soma de Riemann é a integral definida. Então, a área da região R pode ser calculada como a integral de A até B, integral definida, de f de x menos g de x dx. Se as funções f e g são positivas, as duas, no intervalo AB, então, a gente tem uma situação como essa. Gráfico aqui em preto da f, o gráfico em azul da g, no intervalo AB, as duas são positivas, os gráficos estão acima do eixo horizontal. Nesse caso, a área A da região R vai ser a área sob o gráfico da função f, que é a curva y igual a f de x, que é dessa curvinha preta até o eixo horizontal, menos a área sob a curva y igual a g de x, que é o gráfico da função g. É essa região aqui embaixo, é a área dessa região. Então, a área total menos essa que está embaixo vai dar exatamente a área da região R, que a gente estava chamando de A. Então, arrumando aqui as coisas, a integral de A até B de f de x dx menos a integral de A até B de g de x dx. A área A da região R é, portanto, a integral de f menos g dx. Então, se as duas funções são positivas, fica bastante fácil compreender que a área da região R é realmente a integral da diferença das funções a maior menos a menor no intervalo que você quer considerar. Observem essas três situações daqui. Nessa primeira, a gente tem a região R acima do eixo horizontal. Então, nesse caso, tanto a F quanto a G são positivas no intervalo AB. Nesse caso, a G até assume valores negativos no intervalo AB e, nesse caso, a G assume valores negativos e a F também. O que importa aqui é o seguinte, a questão é a área da região R em qualquer uma dessas situações vai ser sempre a integral de f menos g de A até B. A até B. Não importa se essa região está toda acima do eixo, uma parte acima, uma parte abaixo ou quase toda abaixo do eixo. Isso não faz diferença. A área da região R não muda por translação. Então, a área da região R vai ser sempre a integral da função f de x menos g de x de A até B. Agora, nesse primeiro exemplo, a gente vai encontrar a área delimitada por duas curvas
e duas retas verticais. Vamos primeiro entender, fazer a figura, entender que região é essa. Primeiro a parábola 2 menos x ao quadrado, com cavidade para baixo. Y igual a x. Y igual a x, tá aqui, essa reta que passa pela origem. Aqui vou alongar mais um pouquinho, tem dois pontos de interseção, determinar os pontos de interseção. Quais são eles? 2 menos x ao quadrado igual a x, x ao quadrado mais x menos 2 igual a 0. Aqui, x, então, igual a menos 2 e x igual a 1. Então, esse daqui é o menos 2, esse daqui é o 1. Mas a gente quer calcular a área desta região, entre essas duas curvas, para valores de x entre menos 2 e 1. Ou seja, a gente quer essa área daqui. Então, a gente quer exatamente essa área todinha entre as duas curvas, entre menos 2 e 1. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. A área A é a integral de menos 2 a 1. Mas qual é a curva que está em cima? É a parábola. A gente vê a curva y igual a 2 menos x ao quadrado. Então, a função 2 menos x ao quadrado, essa é a de cima. Menos, qual está embaixo? X, essa está embaixo. Dx. Agora é só integrar. A, que é a área, vai ser 2x menos x ao cubo sobre 3, menos x ao quadrado sobre 2, de menos 2 até 1. Fazendo as contas, substituindo 1, a gente tem 2 menos 1/3 menos 1/2, menos 4. Aqui, menos 2 ao cubo dá menos 8, com esse menos mais 8/3. Menos 2 ao quadrado dá 4, com esse menos 4 sobre 2. Fazendo as contas, 2 mais 4, 6, mais 2, 8, menos 1/3, menos 8/3 é menos 3/3, que é menos 3, menos meio. Ou seja, 5 menos meio, 10 menos 1, 9 meios. 9 meios é o valor dessa área. Agora, nesse exemplo, a gente quer encontrar a área da região entre as duas parábolas. Não foi feito nenhuma referência às duas retas verticais. Se não tem nenhuma referência, a gente vai obter os pontos de interseção. Para isso, a gente vai fazer o seguinte cálculo. Se eu quero pontos de interseção dessas duas curvas, x ao quadrado igual a 2x menos x ao quadrado. 2x ao quadrado igual a 2x, portanto, x que multiplica x menos 1 igual a 0, facilmente a gente vê x igual a 0 e x igual a 1. Aqui, um ponto de interseção na origem e esse outro ponto de interseção é o ponto 1, 1. A área é dessa regiãozinha fininha aqui. Como é que a gente determina a área dessa região? A área A vai ser calculada como a integral. Qual a função que está representada, tem o gráfico que está acima na região, a fronteira de cima. É essa parábola com concavidade para baixo, essa daqui. Então, 2x menos x ao quadrado, essa é que está em cima, menos. Essa daqui está embaixo. Então, menos x ao quadrado, essa está embaixo. Dx. Agora, eu vou integrar fazendo x variar em que intervalo? De 0 a 1. De 0 a 1. Prontinho. A área A vai ser integral de 2x é x ao quadrado, menos. Aqui a gente tem 2x ao quadrado. Então, quando integra, a gente vai ter menos 2x ao cubo sobre 3, no intervalo 0, 1. Ou seja, 1 menos 2/3, que é igual a 1/3. Essa área corresponde a 1/3. Para encontrar
a área entre as curvas y igual a f de x e y igual a g de x, onde em alguns subintervalinhos a f está acima, em outros a g está acima, o que a gente faz? A gente vai dividir, então, a região R em sub-regiões, R1, R2, R3, quantas forem necessárias, com áreas A1, A2, A3, etc. E definimos a área da região R como a soma das áreas de cada uma dessas regiõezinhas, ou seja, A1 mais A2 mais A3, etc. e tal. Lembrando que, em valor absoluto, F menos G é o quê? F menos G se a F é maior que a G, e é G menos F se a G é maior que a F. Dessa forma, a área A da região R vai ser a integral definida de A até B de F menos G em valor absoluto dx. Agora, uma coisa muito interessante, resolver essa integral com valor absoluto, o Maple faz com perfeição. Você usa um comando, ABS é a função para valor absoluto, ele resolve isso para a gente com uma linha de comando. Agora, quando a gente faz à mão, lamentavelmente, a gente tem que dividir a região, na verdade, dividir um intervalo AB, de tal forma que a gente tem que saber em quais intervalos a F é maior que a G, aqui a G é maior que a F e depois a F volta a ser maior que a G. Fazendo à mão, a gente tem que, de fato, saber todos os pontos de interseção, identificar eles e calcular separadamente a área de cada uma dessas regiõezinhas. A gente quer encontrar a área da região limitada pelas curvas y igual a seno x, y igual a cosseno x e as retas verticais x igual a 0 e x igual a 7π sobre 6. 7π sobre 6, na verdade, é π mais π sobre 6, quer dizer, estamos no terceiro quadrante. Bom, aqui eu já representei em preto uma parte do gráfico da função seno, em azul uma parte do gráfico da função cosseno, e a gente vai tentar representar aqui que região é essa. Vale notar que a área que a gente está querendo calcular vai ser a integral de 0 a 7π sobre 6 de valor absoluto de seno x menos cosseno x dx. Se a gente quisesse que o Maple calculasse, seria exatamente com o comando correspondente a essa integral. Agora, à mão, a gente tem que saber quais são os pontos de interseção, quais são os intervalos em que a seno é maior que o cosseno, em que o cosseno é maior que seno, enfim, a gente precisa determinar exatamente quais são os intervalos que a gente vai usar para cada uma das integrais. Então, aqui, observa, nesse ponto de interseção, primeiro que a gente tem aqui, a gente tem um arco de primeiro quadrante, seno igual a cosseno. Então, esse é o π sobre 4. Nessa primeira regiãozinha, observa que o cosseno é maior que o seno. Então, essa área A gente já vai poder dizer que A vai ser a integral de 0 a π sobre 4 do que cosseno x menos seno x dx. Porque nesse intervalo de 0 a π sobre 4, a função cosseno é maior que a função seno. Seguindo, agora a gente tem, nessa outra região aqui, observa que a função seno é maior que cosseno. Esse ponto de interseção é, na verdade, aqui a gente tem π, é π mais π sobre 4, ou seja, 5π sobre 4. Agora, 7π sobre 6 é π mais π sobre 6, quer dizer, está antes do 5π sobre 4. A gente, na verdade, quer integrar até aqui, mais ou menos. Esse é o 7π sobre 6. Ou seja, a área A vai ser a integral de 0 a π sobre 4 de cosseno menos seno. Por quê? Porque nesse intervalo a função cosseno é maior que a função seno. O gráfico da função cosseno está acima do gráfico da função seno. Mais a integral de π sobre 4 a 7π sobre 6 de seno de x menos cosseno de x. Por quê? Porque nesse intervalo o gráfico da função seno de x está acima do gráfico da função cosseno de x.
Vamos calcular. Aqui nós temos, então, o cálculo da área com a soma dessas duas integrais. Na primeira, a função cosseno está acima do seno e na segunda, seno acima de cosseno. As primitivas, lembrando que as primitivas, uma é o oposto da outra. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, fazendo as contas, nós obtemos 2 raiz de 2 menos meio mais raiz de 3 sobre 2. Esse é o valor da área delimitada pelas curvas y igual a seno x, y igual a cosseno x, entre as retas verticais x igual a 0 e x igual a 7π sobre 6. Nesse exemplo, a gente vai ver uma situação bastante interessante. Nesse exemplo, a gente vai ver uma situação muito interessante. Em alguns casos, algumas regiões são mais bem tratadas, considerando x como função de y. Ou seja, na região R, a gente vai construir sub-regiões horizontais. Na verdade, vão ser faixas horizontais que a gente vai aproximar por retângulos bem baixinhos e compridos, em vez daqueles retângulos que a gente usou no início da aula, que eram magrinhos e altos, tá? Então, nesse caso, a gente tem uma parábola aqui em azul e uma outra parábola em vermelho. Antes de mais nada, vamos determinar os pontos de interseção. Então, y² menos 4y igual a 2y menos y². 2y² menos 6y igual a 0, portanto, y menos 3 igual a 0, y igual a 0 e y igual a 3. Quando y é 0, o x também é 0, então um ponto de interseção é a origem. E esse outro ponto de interseção, quando y é 3, 6 menos 9 menos 3, então é o ponto menos 3, 3. O que a gente vai fazer aqui é determinar a área dessa região achurada. Nesse caso, se a gente estivesse integrando em x, a gente teria que calcular várias integrais. A gente teria um pedacinho aqui da ponta, o ramo superior dessa parábola vermelha acima, ramo inferior da parábola vermelha abaixo, depois para o ramo superior da azul acima, inferior da vermelha abaixo, e, por fim, essa pontinha, ramo superior da azul acima e inferior da azul abaixo. 3 integrais. A gente, se quiser integrar em y, fica muito mais fácil. Vamos ver. Essa área que a gente quer determinar, a área dessa região R, vai ser a integral. Integrando em y, o y está variando de 0 a 3. A gente precisa saber qual é a função que está à direita. A direita é azul, portanto, 2y menos y², essa está à direita, menos, qual a função da esquerda? A parábola vermelha, y² menos 4y dy. Essa está à esquerda. Isso vai ser igual a integral de 0 a 3, 2y menos 4y é 6y, menos y² menos y² é menos 2y², isso vai ser igual a 6y² sobre 2 menos 2y³ sobre 3, de 0 a 3. Portanto, 6 vezes 9, que é 3² sobre 2, menos 3³, 27. Então, 2 vezes 27 sobre 3. 27 sobre 3 a gente simplifica, o 6 com 2 também. 3 vezes 9, 27. E aqui, 2 vezes 9, 18. Ou seja, a área da região achurada é 9. Uma conta super simples com uma única integral. Se a gente tivesse insistido em calcular em x, nós teríamos que calcular 3 integrais diferentes. Agora, vamos para o Maple ver 2 exemplos de cálculo de área entre curvas. Nesse primeiro exemplo, a gente quer a área delimitada pelas curvas y igual a cosseno x e y igual a seno de 2x no intervalo 0, 2.
Para isso, definimos as funções f e g e plotamos no mesmo plano cartesiano as duas. Note que, no intervalo 0, 0, 5, a função cosseno é maior que a função seno. Já no intervalo 0,5 até 1,6 aproximadamente, a função seno é maior que a cosseno. O gráfico fica em cima. E, por fim, no intervalinho 1,6 até 2, a função cosseno é maior que a função seno. Para determinar a área, nós precisamos primeiro determinar as abscissas dos pontos de interseção. Obtivemos então A e B, batizamos dessa forma. Portanto, a área vai ser a soma de três integrais. A área vai ser a integral de f menos g de 0 até A, mais a integral de g menos f de A até B, mais a integral de f menos g de B até 2. Só que no Maple, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais eficiente, porque a gente pode usar o módulo, valor absoluto. A gente pode usar o comando int abs de f menos g, ou de g menos f, dá no mesmo, para x indo de 0 até 2. Quando você usa abs, você não precisa usar os pontos de interseção entre as curvas. Só que o resultado vem exato. Se você quiser um resultado aproximado, use o evalve. Bom, é possível notar que existe uma diferença de resultados. No cálculo anterior, aparecia um finalzinho 64. No cálculo que acabamos de fazer, aparece no finalzinho da expansão decimal 60. O que está acontecendo? Quando a gente obtém aproximações para as abscissas dos pontos de interseção, com isso a gente tem um errinho, e ao integrar, o errinho se acumula. Nesse segundo exemplo, a gente quer determinar a área compreendida entre essas duas parábolas representadas em azul e vermelho, ambas com eixo de simetria horizontal. Note que é muito mais fácil calcular a integral em y, porque a gente tem claramente uma fronteira à direita e uma fronteira à esquerda para essa região. De toda forma, é preciso determinar as ordenadas dos pontos de interseção. Nesse caso, 2 e menos 2. Portanto, integrando em y para determinar a medida dessa área, a gente vai ter a integral de 4 mais y², que é a equação da parábola azul, que está representada em azul, menos 2 vezes y², de menos 2 a 2. Muito fácil e muito simples. Se a gente quisesse integrar em x, primeiro a gente ia ter que representar essas curvas como função de x. E mais, a gente teria a seguinte dificuldade, a gente teria 3 integrais aqui para calcular. Primeiro, nessa região em que o x vai de 0 a 4, a fronteira superior é o ramo superior da parábola vermelha e a fronteira inferior é o ramo inferior da parábola vermelha. Já no intervalo de 4 até 8, a gente tem um pedacinho em cima e um pedacinho embaixo. Por simetria, essas duas partes têm a mesma área. Então, a gente vai calcular o dobro da área dessa regiãozinha, 2 vezes a integral. E note que a fronteira superior dessa regiãozinha é o ramo superior da parábola vermelha e a fronteira inferior é o ramo superior da parábola azul. Então, a gente acaba ficando com essas 3 integrais. Aqui representados a primeira integral mais 2 vezes a segunda integral. O resultado é o mesmo, é claro. Portanto, é muito importante saber escolher se a gente vai integrar em x ou em y. Nas próximas aulas, nós veremos mais uma aplicação da integral definida, que é o cálculo do volume, usando discos e cascas cilíndricas. Até lá!